da política da educação, temos hoje aqui uma visita aqui. Você quer dizer um pouquinho do tema? Opa, meu nome é Maurício Balarotti, estou aqui em Curitiba por uns dias de férias. Obrigado por me acolher aqui. Então, vou só hoje estar aqui e aprender com vocês. Maurício é aluno do curso lá em Londrina, curso de Petições pelo Mundo da Cultura. Aqui também tem em Londrina, né? Você sabe, claro, segundo ano lá agora, né? Então tá bem, Maurício, seja bem-vindo, né? Obrigado. Então, eu na semana passada, apenas para a gente esquentar um pouquinho, eu disse a vocês que eu tentei mostrar a vocês que havia uma série de coisas que estavam aí implícitas. Vocês lembram da nossa conversa em que eu tentei dizer a vocês que há um processo de tentativa de dominação das mentes das pessoas e prometi trazer aqui a prova. Quem quiser uma prova do que está acontecendo, quer dizer, quem quiser entender o que está acontecendo, a coisa mais fácil do mundo é você ler esse livro aqui. Chama-se O Nascimento de uma Civilização Global. Olá, Alexandre, tudo bem? Esse livro aqui foi escrito pelo senhor Robert Miller. Robert Miller foi durante 40 anos, foi o principal consultor, principal assessor do secretário-geral da ONU. Então, ele não trabalhou com o Kofi Annan, trabalhou com o que veio antes, que se chama Pérez de Cuéllar, com o que veio antes do Pérez de Cuéllar, que se chamava Kurt Waldheim. Depois, antes do Kurt Waldheim, trabalhou com o U Thant, e antes do U Thant, ele trabalhou com um sujeito chamado Dag Hammarskjöld, que era sueco, morreu, aliás, num acidente de avião suspeitíssimo e tal. Então, ele trabalhou com 4 secretários-gerais da ONU, o Dag Hammarskjöld, o U Thant, o Kurt Waldheim, o Pérez de Cuéllar. Não trabalhou com o Kofi Annan, porque ele saiu dispensado, aposentou-se, tem 80 e poucos anos, imagina, e ele montou na Costa Rica um instituto chamado Universidade da Paz, que é para continuar fazendo a mesma coisa sem ser dos quadros diretamente da ONU. Então, esse Robert Miller aqui, eu disse a vocês que quem estabelecia aliás, nós temos aí para vocês, para cada um, temos aí um lápis 6B, para vocês poderem escrever no livro sem nenhum dano aí. 6B 6B é o lápis ideal para escrever em livros, que ele é mole, né? É o lápis ideal para fazer esboços e fazer desenhos, é uma maravilha. Então, tem aí um lápis mole para vocês poderem usar no livro. Então, o Robert Miller é o sujeito que, durante 40 anos, influenciou os projetos da ONU para a criação de um governo mundial para você destruir as religiosidades tradicionais, para você destruir tudo aquilo que se considera a base da sociedade humana. E do lado ambientalista, o Robert Miller de lá chama-se Maurice Strong, que é um canadense, que é um milionário. Para vocês terem uma ideia do que esse sujeito aqui está propondo, esse livro aqui é para você, esse aqui é o plano de... Deixa isso aqui, né? Está muito chato. Eu estou indo embora, vai entrar no elevador lá. Já foi embora. Tem algumas coisas sobre a Universidade da Paz aqui, alguns cursos que tem além dessas? Provavelmente são replicadores dessa aqui. Tem uma em Brasília, né? Que é aquele veio, né? E como é o nome do outro? Eu já vou lembrar, mas... Roberto Crema e o Pierre Veio, né? Esses dois aí. Então, o que eles propõem em última análise são coisas do gênero assim. A criação da nação unida do mundo. Essa seria a melhor solução, pois podemos esperar problemas muito maiores no fronte global ou um terceiro milênio totalmente diferente e potencialmente cataclísmico. Não podemos continuar com o caos em que hoje vivemos. Ao invés de desenvolver comunidades regionais e reconstruir a ONU, talvez melhor começar da estaca zero e enfrentar com valentia os séculos que estão por vir. Então, o que eles pretendem fazer é
liquidar todas as nacionalidades, as 160 que há por aí, hoje constituídas, mas há muitas mais nacionalidades dentro de países, né? E construir um governo mundial com base na ONU, em que há um repertório, digamos assim, politicamente correto com base em tudo isso. Se você pegar os planos que tem aí, vocês enxergam nesses planos aí totalmente aí, esses movimentos políticos que eles fazem, por exemplo. Apenas para dar um exemplo disso. Eu acho que podia deixar a porta ali aberta. Podemos? Estava aquele barulhão. Não dá para abrir a janela. Tá, então vamos lá. Estava barulhento ali, mas agora vai embora. Estava aquele barulhão. Né? Então aqui, ó, os 20 mandamentos globais. Amarás teu próximo, teu planeta, tua família, o Deus do universo, a tua própria vida miraculosa, com todo o teu amor, toda a tua alma, toda a tua mente e todas as tuas forças. Panteísmo. Deus e a sociedade são a mesma coisa. Planeta e família. Praticarás a verdade, a bondade e a tolerância para com teu próximo. Relativismo cultural. Jamais matarás um irmão ou uma irmã humanos, nem mesmo em nome de uma nação. Pacifismo sem parece brincadeira, não é uma perseguição, né? Parece uma perseguição, assim, de filme. Não produzirás, comercializarás, portarás, utilizarás quaisquer armas ou instrumentos de violência. Desarmamento geral. Jamais serás violento, nem a nível físico, nem verbal, nem mental. Nem mental. Não pode nem pensar mal do desgraçado empurrando aquele negócio ali. Se você quiser saber qual é o plano que quer implantar, é basicamente o seguinte: esse livro aqui é uma preciosidade na medida em que ele mostra para você qual é o plano que está sendo implantado a todo vapor no mundo. Esse plano aqui foi desenhado pelo Sr. Robert Miller e está sendo implantado na ONU há 40 mais, né? Porque 40 anos a contar da posse do Kofi Annan, quer dizer, o Kofi Annan ficou em uns 10, 15. Então, está sendo implantado na ONU praticamente desde o seu início. Então, esse é o plano que se quer implantar no mundo e se está fazendo com muito sucesso, com muita rapidez. Quem quiser saber qual é o plano? Então, é só pegar esse livrinho aqui e analisar que está tudo entregue aqui. Entregaram o plano todo. Não tem nada que está faltando aqui. Está dizendo o que faz, como é que você vence a resistência, que é preciso vencer a resistência dos países antigos, dos interesses nacionais, porque tudo isso é muito mal e maligno, e que no fundo se faz desse jeito, daquele outro, e assim por diante. Quer dizer, começa assim: nunca mais ache que você é brasileiro, ou holandês, ou chinês, você agora é um ser cósmico, uma unidade cósmica. Tudo bem? Então, ser uma unidade cósmica é isso. Ser uma unidade cósmica é uma maneira, Lamarck, tudo bem? De você destruir a noção, né, a autoconsciência de uma determinada nacionalidade. Está aqui o plano, tá? Então, quem quiser entender, está aqui a dica, é bem fácil, o livro que se acha facilmente em sebo é muito comum. Tá? Tem aí. Nascimento de uma civilização global. Vamos lá então, pessoal. Aquele Miller que o Olavo estava lá. Miller? Esse aí. Não é? Esse Robert Miller tem... Deixa eu ver quando é que nasceu o Robert Miller. Argentino? Não, aquele é o Juan Carlos César Miller. Aquilo é um psicólogo. Esse aqui nasceu em 23, portanto tem 85 anos, né? E esse Robert Miller foi aluno da Alice Bailey. A Alice Bailey, por sua vez, foi aluna da Annie Besant, que foi aluna da Madame Blavatsky. Então, ele é um legítimo representante da corrente teosófica. O teosofismo é um movimento que floresceu na metade do século XIX. O René Guénon escreveu um livro denunciando-o, chamado O Teosofismo. Então, ele chama de teosofismo para não confundir com as teosofias que existem, que são maravilhosas, como o de Meister Eckhart,
como de Jacob Böhme, né? São verdadeiros anjos. Então, ele chama de O Teosofismo, a história de uma pseudo-religião, vocês conseguem isso aí no site, em espanhol de graça, e denunciando essa série de medidas aí da Madame Blavatsky, a série de ideias da Madame Blavatsky, que são ideias, digamos, para construir isso que está aí. Ela concebeu um mundo baseado numa fantasia e que gerará um controle do Estado total sobre todas as pessoas. A destruição completa da liberdade com uma aparência de libertação. Esse é o processo que está acontecendo aí nos bastidores do mundo. E se você não for capaz de entender isso, não entende nada que está acontecendo. Por quê? Porque é preciso sair das aparências dos fenômenos para entender o mundo contemporâneo. E já que eles se dão ao trabalho de nos contar o plano, tá, ficou mais fácil de adivinhar, tá? Está aí no livrinho, esse livrinho aí é o planozinho que eles querem fazer aí. E com muito sucesso, né? Estão conseguindo com toda a clareza. Oi, Eloy, tudo bem? Pessoal, estamos na página 66, é isso? Ou impressão? Eu estou errado. 70, vamos lá. Então, o Aristóteles aqui está dizendo o seguinte, vamos fazer um pequeno resumo. Ele nos diz o seguinte, ele diz assim, olha, não há nada mais natural na vida humana do que, não há nada mais natural na vida humana do que, não há nada mais natural. Fernando, não tem jeito. Deixa eu manter um resolver Depois a gente abre ele de novo. Eu sou o primeiro que sou pelo ar. Então, voltando aqui, né, ao nosso assunto, o Aristóteles parte do pressuposto nessa obra, que vocês sabem que é uma obra de natureza assim precária por causa da sua origem. Ele parte do pressuposto que a vida social, portanto a vida na polis, na cidade, é o fenômeno humano mais básico que possa existir, porque os seres humanos não existem fora da vida social. E só se eles fossem animais ou se fossem deuses. Como não somos nenhuma coisa nem outra, então a nossa vida social é uma vida obrigatória. E porque ela é assim, o processo todo, o objetivo da vida social, que é a vida coletiva, devia se trazer a maior felicidade coletiva. Então, com base nessa ideia, ele está aí discutindo vários aspectos da vida social, ligados, por exemplo, às relações entre as pessoas, e agora, assim, com relação à educação, e vai agora falar aí da regulamentação dos casamentos. Ele vai falar o que ele acha que devia ser considerado quando as pessoas se casam. Né? Então, vamos lá. Quem gostaria de ser o leitor da primeira parte? Fábio, por favor. A regulamentação dos casamentos na seguinte. Devendo o legislador ligar ao instituto da boa conformação do corpo dos súditos que deverá criar, cabe-lhe começar por bem regulamentar os casamentos, determinando a idade e a compleição dos que julgar admissíveis na sociedade conjugal. Para estabelecer boas leis sobre esta associação, é preciso, em primeiro lugar, atentar para a idade e para as qualidades pessoais dos noivos, para que eles se convenham em maturidade e em força. Se, por exemplo, sendo o homem capaz de gerar, a mulher não é estéril, ou se, pelo contrário, podendo esta conceber, não é o homem que é impotente. Convém, quer dizer, é preciso que os dois estejam no máximo das suas possibilidades para que haja um casamento bem sucedido. É isso que ele está tentando resolver aqui. Esta má combinação só é boa para criar discórdia e para contrariar. Da mesma forma, deve preocupar-se com a sucessão das crianças, que não haja entre elas e os pais uma disponibilidade grande demais, pois neste caso os filhos não podem mostrar seu reconhecimento aos pais na velhice, nem os pais podem ajudar os filhos tanto quanto precisam. Portanto, não é para ter muita diferença de idade entre os pais e os filhos. O que se quer dizer aqui com reconhecimento na velhice é que os filhos, se estiverem muito perto dos pais, né, não têm idade ainda para ajudá-los quando eles estiverem
se você não tiver muita diferença, né? Diferença demais, né? As crianças são muito jovens quando os pais precisarem ser sustentados pelos filhos, porque é isso que sempre aconteceu no mundo. Não tinha plano de previdência. Então, durante toda a história da humanidade, eram os filhos que representavam a aposentadoria dos pais. É por isso que nós temos no Brasil, historicamente, uma taxa muito grande, né, de natalidade. Né? Hoje em dia, né, acabou de diminuir muito, né? Se você sabe, mas o Brasil já cresce a uma taxa de natalidade em países desenvolvidos. Nós temos já a 1,30, 1,3 por aí, alguma coisa desse jeito, assim, que é muito pouco em relação ao que era. O Brasil já teve 3,5. 3,5 era um desastre em termos de geração de bocas para comer. O Brasil hoje já cresce a 1,20, alguma coisa. Aliás, a taxa de natalidade do mundo está declinando. O problema da explosão populacional não existe mais. Quer dizer, a humanidade isso é impossível de mudar, só pode ficar muito pior, porque não dá para você mexer numa coisa dela. Há uma inércia dos nascimentos que você não consegue mexer. A humanidade irá estabilizar a população em volta de 11 bilhões no ano 2100, 2150. Significa o seguinte, que nunca mais a população do mundo dobrará. E a consequência disso é que haverá, se a humanidade até lá existir, haverá uma prosperidade material absolutamente generalizada. Não? Todo mundo será completamente atendido economicamente. Porque a capacidade do planeta de dobrar ou triplicar a comida é muito, muito, muito grande. Basta que essas novas inovações aí de biotecnologia, sobretudo com os transgênicos, sejam postas a funcionar, o mundo vai aumentar para 10, 20 vezes a quantidade de comida que produz com a maior facilidade. Tanto é que isso já ocorreu, né? A Índia já não tem mais fome endêmica, a Revolução Verde, há um sujeito chamado Norman Borlaug, que ganhou o prêmio Nobel em 70, se não me engano, que é um agrônomo modesto, humilde, que é o sujeito que mais fez bem ao mundo no século XX. Ninguém tem tanta importância quanto esse homem. Ele inventou essa agricultura moderna que fez com a mistura de variedades mais produtivas, com a ideia da agricultura de extensão. Mas as técnicas de controle de pragas ficaram por 10, 20 a produtividade no século XX. Então, a humanidade tem uma perspectiva econômica extraordinariamente boa. Né? Então, no tempo de Aristóteles, é claro que as coisas eram diferentes, né? A possibilidade de haver aí produção era muito menor. E as pessoas morreram mais cedo. Também morriam. Foi por causa de 70 anos naquela época. Era difícil, Apesar de que, é verdade, por causa da média era. O sujeito que não morria na guerra ficava vivo mais tarde também. O que nós temos um pouco, às vezes, a tendência a fazer é achar que eles morriam antes de nós por causa das doenças, mas não era bem assim. Quer dizer, o que tinha era uma mortalidade muito grande, bélica, a guerra, né? Mas os que não iam à guerra, os que sobreviviam, tanto é que o Aristóteles durou 60 e poucos anos, o Platão durou 80, Sócrates só não chegou aos 80 porque foi morto, mas ele já tinha mais de 70 quando foi morto. Ou seja, são sujeitos médios, medianos da sua época. Então, o sujeito vivia até a nossa idade de hoje, mas é que havia uma chance maior de você morrer numa encrenca, né? Numa guerra qualquer. Então, é isso que nós estamos aqui falando, né? Ele está preocupado com a velhice, ou seja, o sustento dos velhos. As idades, tampouco, devem ser muito próximas. Essa proximidade acarreta dois grandes inconvenientes. Primeiro, menos respeito dos filhos pelo pai e pela mãe, consideram como colegas. Segundo, grandes altercações sobre a administração doméstica. Quer dizer, quando... É aquela história, né? Quer dizer, não pode ser muito perto também, porque aí o seu filho pensa que você é amigo dele. Você não é amigo dele, você é pai dele. Quer dizer, as relações ficam um pouco confusas. A relação de paternidade fica um pouco confusa, como uma relação meio lateralizada.
Não é engraçado que ele tenha escrito isso há 25 séculos? Né? Não é isso, né? Mas retornemos ao ponto de onde partimos, isto é, a boa conformação dos corpos que vão nascer, proposta pelo legislador. Esta e outras vantagens podem ser obtidas através de um mesmo meio. O final da procriação ocorre para os homens aos 70 anos, para as mulheres aos 50. Veja, Aristóteles que não tinha esse conhecimento médico que tem hoje. Embora ele fosse filho de médico, ele fosse pesquisador disso tudo, né? Então ele acha que a idade reprodutiva dos homens acaba com 70 e das mulheres com 50. Não parece muito diferente do que a gente acha que é hoje? É isso, mais ou menos? Talvez um pouco antes, né? Eu não sei, mas não parece ser muito fora de propósito. Sua união deve começar na mesma proporção. Quer dizer, ele acha que tem que haver uma diferença de 20 anos entre os homens e as mulheres. Então, os homens de 30 casam, as mulheres, os homens de 40 casam com as moças de 20. Essa é a proporção que ele acha correta de diferença de idade. Nós diríamos que isso, para os conceitos de hoje, é um pouco exagerado, né? Mas veja como veja que argumentação ele usa para justificar isso. Ele está pensando basicamente na qualidade da progenitura. Entenderam que ele está pensando em criar um critério com base na probabilidade biológica do melhor processo? Sabe, continuamos? Os adolescentes não valem nada para a progenitura. Em todas as espécies de animais, os frutos prematuros de sujeitos jovens demais, sobretudo se tratar da fêmea, são imperfeitos, fracos e de pequena estatura. O mesmo ocorre com a espécie humana. Observa-se com efeito dessa imperfeição em todos os lugares em que as pessoas se casam jovens demais. Só nascem abortos. Não sei, isso é uma conclusão médica válida? Você não sabe? Então ele está dizendo que gente muito jovem gera filhos imperfeitos. Isso ele faz por observação de casos concretos, né? Então, veja, não se trata aqui da gente debater esse assunto factualmente, né? Mas entender apenas que ele está tentando, a partir de um conjunto de percepções, criar alguma ordem na polis. Ou seja, a polis iria ter algum padrão que deveria ser atendido pelas pessoas. O parto das moças jovens é, aliás, penoso demais e elas morrem em maior número. É assim que muitos interpretam a censura do oráculo aos presenianos, de colherem seus frutos antes da maturidade. Isto é, de casar muitos jovens com suas moças. O oráculo teria dito... Você sabe o que é um oráculo, né? Então, o oráculo é aquele sujeito que ouve o que os deuses querem e comunica isso ao indagante, ao consulente, né? Só que o oráculo nunca diz as coisas assim, pá, é assim. Então sempre há uma espécie de fala enigmática. O oráculo diz assim, não lavrar a terra nova. Tá? Então não lavrar a terra nova é interpretado aqui pelo Aristóteles como sendo uma sugestão para que não casasse as meninas muito cedo. É isso que o oráculo... Ele está dizendo que é essa a interpretação que ele faz, né? Também cabe para preservar o sexo dos perigos da incontinência, esperar para casá-las há um certo tempo após a puberdade. Aquelas que conhecem cedo demais o uso das familiaridades conjugais são de ordinário mais atentas. Está vendo? Tá. Por familiaridades conjugais, compreendam que se trata assim de vida sexual, né? Tá? Diz o mineiro fazer comida. Tá certo. Muito bem. Por outro lado, nada retarda ou detém mais depressa o crescimento dos moços jovens do que se entregar cedo demais ao relacionamento com as mulheres, sem esperar que a natureza tenha neles elaborado completamente o licor prolífico. Licor prolífico, vocês têm ideia do que seja? Licor prolífico é sêmen, né? Esperma, né? É isso que se chama licor prolífico. Há para o crescimento uma época precisa, além da qual não se cresce mais. A verdadeira idade para casar as moças é aos 18 anos. E para os homens, aos 37, aproximadamente. Aí você tem mantido essa diferença mais ou menos de 20 anos. Tem que esperar. Tá vendo? Você estava querendo casar o mês que vem, vai ter que esperar um pouquinho mais agora. Também é uma boa. Chega lá para a senhora e fala assim, olha,
Aristóteles falou que eu tenho que esperar até os 37 anos. Mas não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu tenho a sensação de que tem um certo bom senso nisso. Qual é a idade do serviço militar? Variava de cidade para cidade. Platão foi para o serviço militar jovem, assim, com 18, 19. Então era cedo, quando tinha, tá? E não tinha o tempo todo, só em certas situações. Platão ainda pegou. Mas isso não era... Para os gregos, um homem não tem nenhum... Um homem, né? Uma mulher. Um homem não tem absolutamente nenhuma independência, não tem nenhuma credibilidade antes de 30 anos. Então, os gregos diziam assim, primeiro aprende a dançar, depois aprende filosofia. Então, o treinamento filosófico de um homem grego começava aos 30 anos, que é quando o sujeito já tinha uma vivência, uma vida real, já tinha passado por uma vida real concreta para poder legislar sobre esses assuntos. Mas isso quer dizer, é assim, mais ou menos, quem nunca teve empregado não devia ser juiz trabalhista. Então, a senhora tem 25 anos, já teve empregado? Não, então a senhora não vai poder ser juiz. Porque você põe lá um juiz trabalhista que nunca teve empregado, não dá certo. Você nunca teve firma, então não pode ser secretário de Escomé, não pode. Tem algumas coisas na vida que tem que preceder necessariamente para você poder dirigir a vida dos outros. Né? Então, para um grego, o homem só amadurece aos 30 anos. Essa que é a idade de maturidade dos 30 anos. Tinha uns engajamentos militares muito longos, 10 anos. Às vezes, sim. Então, como havia situações de grande intensidade militar, então aí havia uma espécie de serviço militar permanente. Né? O próprio Alexandre teve uma época que fez um recrutamento obrigatório. Então, buscar um monte de cara novo, e os velhos ficaram putos da vida com ele, começou a levantar. Muito bem. Isso deve ter a ver com o serviço militar. Também, né? Mas sobretudo com a maturidade do homem, né? O homem precisa de mais tempo para amadurecer. O David Ogilvy, que é o Papa dos publicitários, dizia que ninguém vai confiar em você antes dos 30 anos. Está vendo? Portanto, esse valor de 30 anos não parece ser muito fora de propósito. Tem um certo sentido ter uma idade mínima. Tem um certo sentido. Com isso, a construção dos corpos se fará em pleno vigor, e a geração depois terminará num tempo conveniente tanto para um como para o outro. Da mesma forma, a sucessão dos filhos a seus pais estará melhor colocada, se nascerem convenientemente no intervalo entre a força da idade e o declínio, que começa por volta dos 70 anos. Então, 70 anos é o declínio. Quer dizer, aí vocês percebem como há aí uma certa indicação nisso, de que não se tinha uma vida tão curta como nós hoje imaginamos, a não ser por força da morte na guerra. Quer dizer, o sujeito que não morria na guerra ia até 70 anos. Não está ali, não teria escrito isso aqui? Não é isso? Tá? Então, nós temos uma impressão um pouco equivocada disso. A vida era mais curta, não porque você morresse cedo de causas naturais, mas porque morria-se muito mais de causas não naturais, bélicas. Né? Quanto à estação do ano própria geração, o inverno é a que mais convém, como hoje se observa quase em toda parte. O casamento, né? Portanto, a geração. Né? Então, aqui a ideia é de gerar os filhos no inverno, para tê-los na primavera. Não no verão. Né? Natureza, sim. É isso, você planta no inverno para florescer na primavera. Também será bom consultar sobre essa matéria os preceitos dos físicos e dos médicos. Físicos aqui não são os físicos no sentido moderno, por favor, são os filósofos, tá? Físicos são os filósofos naturalistas, tá? Aqueles filósofos que estudam a natureza, como ele é, de certa maneira. Então, físicos são os que estudam a natureza. Os médicos ensinam quais agitações e os físicos que os ventos são favoráveis ao ato sexual. Por exemplo, eles preferem o vento do norte ao do sul. O vento do norte é melhor do que o do sul. Ademais, cabe a pedonômica
prescrever com compleições mais convém à geração. Pedonômica, nomos é a regra, né, pedo criança. Então é uma arte de criar crianças. É uma arte de criar crianças. Não é só educá-las, né, criá-las também, em todos os aspectos possíveis. Então, diz aqui que essa arte desenvolve, então, conhecimento para como é que melhor se gera uma criança. Basta aqui dizer uma palavra. Diremos somente que a compleição atlética não é útil nem à saúde, nem à geração, nem aos empregos civis. O mesmo ocorre com os corpos fracos, acostumados ao regime médico. O que significa isso? Acostumados a serem cuidados, né? Que estão sempre no médico. É preciso um bom meio, uma compleição, por exemplo, não habituada aos trabalhos violentos demais, nem de uma espécie, tais como os exercícios dos campeões, mas sim variados, como as ocupações dos homens livres. Isto vale para os dois sexos. Então não é nem para tornar o sujeito um atleta e nem ser fraco demais. Aristóteles popularizou na linguagem de todo mundo, do planeta Terra, essa ideia de que a verdade está no meio, né? A ideia de que no meio está o certo, e que a gente deve sempre evitar os extremos. É uma ideia aristotélica. Então ele não quer que se produza aí nenhuma educação voltada para fazer alterofilista e nenhuma que não tenha nenhuma espécie de preparação, que é alguma coisa no meio. Convém também, durante a gravidez, fazer as mulheres ficarem atentas à sua conservação, tirá-las da ociosidade, prescrever-lhes um regime alimentar substancial, dar-lhes exercícios, fazendo com que visitem todos os dias os templos dos deuses honrados para a geração. Os deuses honrados pela geração são aqueles da Nossa Senhora do Bom Parto, né? Equivalente à Nossa Senhora do Bom Parto, digamos assim. Então, mandá-las lá todo dia no templo e de volta é uma maneira delas fazerem exercícios, né, durante a gravidez. Se o corpo precisa de movimento, o espírito necessita de repouso e tranquilidade. No ventre da mãe, os filhos recebem, como os frutos da terra, a impressão do bem e do mal. Sobre o destino das crianças recém-nascidas, deve haver uma lei que decida os que serão expostos e os que serão criados. Expor uma criança é matá-la, né? E não sei se vocês lembram da história de Édipo. O Édipo o Laio manda expor o filho, porque o filho vinha com aquela profecia de que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Mas ele não pode expor o filho simplesmente por causa das leis que regem isso. Então ele, antes de expor o filho, ele o aleija, ele tenta pelo menos, né? Ele passa uma nas perninhas do menino, do bebê. Por isso que Édipo chama-se Édipo. Quem deu o nome a Édipo foi o pastor que ficou com a incumbência de expô-lo. Expor é deixar a criança ao ar livre. Lembram que é expor? O modo como você mata uma criança? Determinadas mortes não podem ser feitas de outro modo. Por exemplo, como é que você faz para matar as mulheres? As mulheres é uma coisa violenta matar pelo processo de destruição do corpo da mulher. Então o que você faz? Você as empareda. Durante toda a história da Inglaterra, como é que você matava as mulheres? Emparedando. Você diz, boa noite, tal. Quando ela entra no quarto, você bota os tijolos na parede e deixa lá presa até morrer. Isso é emparedar. A Antígona foi emparedada. Mas ela depois se enforca, né? Mas ela foi emparedada em princípio. É uma maneira de você matar a mulher sem tocar no corpo dela. E a mesma coisa uma criança. Como é que você mata uma criança? Quem é que tem coragem de dar um golpe de espada? Então, durante muitas e muitas sociedades, os nossos índios aqui também, no Brasil, para se livrar das crianças que nascem e não querem tê-las, eles as abandonam vivas na selva, né? E elas morrem basicamente por causa dos elementos, né? Morrem de frio, que for. Então, isso significa expor. Então, o Aristóteles está dizendo aqui, está revelando uma prática que só foi resolvida, só foi, então, contestada pelo cristianismo. Porque entre as coisas que faz o cristianismo é acabar com isso. O cristianismo não admite essa ideia, que foi um infanticídio, né? Isso é um infanticídio que é completamente contrário
aos princípios do cristianismo, do cristianismo em diante, não se fez mais isso no mundo impunemente. É claro que as sociedades que são aí muito isoladas, muito primitivas, fazem ainda. Os índios brasileiros fazem ainda, mas são aí situações muito especiais. Então, a partir do cristianismo, isso não pode mais ser feito. Então, lá no tempo de Aristóteles, havia uma regra que era possível expor os filhos que não fossem suficientemente sadios. Por isso é que o Laio tenta alejar o filho, porque tendo aleijado o menino, que depois, Édipo significa pé inchado, significa esse Édipos, podos, né? Podos, né? Está em Édipo. Então, isso que quem deu esse nome foi o pastor, porque viu que o menino estava com o pé inchado, que tentou-se, né, aleijá-lo. Então, o Édipo foi um desses que foi aí salvo aí desse destino. Não seja permitido criar nenhuma nação mutilada, isto é, sem algum de seus membros. Determine-se, pelo menos, para evitar a sobrecarga de números excessivos. Se não for permitido pelas leis do país abandoná-los, até que número de filhos se pode ter e se faça abortarem as mães antes que seu fruto tenha sentimento e vida, pois é nisso que se distingue a supressão perdoável da que é atroz. Antes que o seu fruto tenha sentimento e vida, porque havia a teoria que se tinha na época de que havia um certo tempo de gravidez em que ainda não havia sentimento e vida. Quer dizer, havia apenas uma... Esse é o argumento que os abortistas usam até hoje, né? Está cheio de abortista hoje que diz, não, tem tantos, até não sei quantos dias, não tem uma pessoa no feto. Então, essa mesma ideia era a ideia que Aristóteles defendia como a diferença entre o aborto atroz e o aborto normal. Então, se as leis do país, da cidade, não impedem a exposição, que se faça, então, o aborto até determinada idade. Com isso, o cristianismo acaba com isso completamente. Quer dizer, para o ponto de vista cristão, não é possível aborto nenhum, nem mesmo da mãe vítima de estupro. A mãe vítima de estupro pode recusar a criança, entregá-la para o Estado, mas, em princípio, nem mesmo a vítima de estupro poderia ser abortada, né, poderia abortar, e tampouco quando a mãe corre o risco de vida, porque, nesse caso, você está falando de um risco, portanto, de uma possibilidade de morte contra a garantia da morte do feto. Então, como há, de um lado, apenas uma possibilidade de morte, de um tamanho variável, e do outro lado, há uma garantia de morte do feto, então, mesmo nesse caso, parece ser necessário, não ser necessário o aborto também. Esse é o ponto de vista cristão. O ponto de vista cristão é esse. Agora, é claro que nessa época nós não tínhamos cristianismo ainda, né? Não é isso? Não havia cristianismo ainda aqui. Já que determinamos para o homem e para a mulher a época inicial do casamento, digamos também quanto tempo eles podem consagrar a geração e quando convém encerrá-la. De fato, os filhos das pessoas de idade são, assim como os dos jovens demais, imperfeitos de corpo e de sentimento. Os filhos dos muito velhos mostram-se absolutamente frágeis e débeis. Débeis aqui, nos casos, assim, digamos, limítrofes, né? Síndrome de Down, né? Essas coisas assim. Neste ponto, devem-se seguir as épocas da natureza e preferir aquela em que o espírito e a inteligência adquiriram seu pleno vigor. E, segundo certos poetas, que dividem a idade em semanas ou septenários, acontece de ordinário por volta de 50 anos. Isso é uma velha tradição pitagórica, dizer que a sua vida sofre uma mudança de qualidade cada 7 anos. Então, se você olhar para a sua própria vida, é muito comum você encontrar datas importantes na sua vida que coincidem com as mudanças de septenário. Faça aí depois uma análise da sua própria vida, você vai descobrir que isso funciona mais ou menos. Há uma certa coincidência, né? Então, ele está dizendo que aqui pode haver aí alguma ligação entre esse ritmo da vida de 7 em 7 anos e o melhor momento de procriar. Uma vez que se tenha passado em 4 ou 5 anos dessa idade, deve-se renunciar à propagação da espécie e até ao comércio com as mulheres, seja por motivo de saúde ou algo semelhante.
Quanto às relações após o casamento com outra mulher ou outro homem que não aquela ou aquele a que se está unido, isso deve ser considerado como uma diversão absolutamente desonesta, se ainda se estiver em idade de ter filhos. O adultério deve ser marcado de infâmia e punido segundo a enormidade do Cristo. E isso significa mais ou menos punido com a perda dos privilégios do cidadão. Então, Aristóteles, como vocês podem ver, é completamente contra o adultério, seja do homem ou da mulher, seus pais. Não vê nenhuma diferença entre os dois. Sobretudo se está em idade de procriação. A idade de procriação é o maior de todos os fatores para justificar a inviabilidade do adultério. A educação da infância. Uma vez nascidas as crianças, são muito importantes para a sua formação os alimentos que vão nutrir-se. Se consultarmos o exemplo dos outros animais das nações que se preocupam em formar o temperamento através do exercício de guerra, notaremos que o leite em abundância é o alimento mais conveniente ao corpo. Em contrapartida, o vinho não é bom para aquela idade. Assim deve-se descartar seu uso. Ainda bem, né? Ainda bem, então. Todos os movimentos possíveis são úteis para os bebês, mas para prevenir as distorções dos membros, enquanto eles ainda são delicados, algumas nações fazem uso de instrumentos artificiais que mantêm reto o corpo. Desde os primeiros momentos do nascimento, é bom acostumar as crianças ao frio. Isso faz um bem infinito à saúde e dispõe as funções militares. Por isso, a maior parte das nações bárbaras observam ou o costume de mergulhá-los ao sair do ventre da mãe no rio ou em água fresca, ou de vesti-las ligeiramente como fazem os celtas. Qualquer que seja a prática que se queira acostumá-las, é preciso começar desde a mais tenra infância, contanto que se vá aos poucos. O calor inato coloca-as naturalmente em condições de suportar o frio. É a estes pequenos cuidados que se limita a educação da primeira idade. Aí vocês veem que foi Aristóteles que inventou a puericultura. Isso é puericultura, fundamentalmente, né? E foi inventado por Aristóteles. É claro que a gente não deve levar essas coisas todas assim ao pé da letra, porque imagine você a dificuldade que ele tinha de entender todos os assuntos ao mesmo tempo, né? Ele, na verdade, está fazendo observações que lhe parecem ser adequadas para entender mais ou menos como se faz. Mas não é para você chegar em casa e botar uma criança debaixo da torneira gelada, né? Entendeu? É para você lembrar que nesses assuntos, assim, digamos, de práticas que tem uma base científica, é preciso entender que aí sim muitas coisas foram aprendidas depois, que são mais adequadas do que Aristóteles propunha, apesar de que essa aqui não parece ser muito inadequada. Eu acho que há muita gente aí que defende até hoje a ideia de que o acostumar ao frio é bom. Sei lá. Não vamos entrar no mérito das decisões em si, né? Mas apenas na ideia que ele faz de que é uma boa prática para toda a polis se pudesse ser feita de acordo com alguns critérios que fossem melhores e não piores. Onde é que localiza os celtas aqui? Celtas estão nessa época em Portugal e no norte da Espanha. Então, por exemplo, os bascos, que são esse povo misterioso, há dois povos do mundo que têm uma língua única, que não tem parentesco nenhuma outra, que são os bascos. Se não entende nenhuma palavra, não tem nenhuma língua do mundo para ser um basco. E a outra é japonês. O japonês também não tem. O fato de que eles escrevem por ideogramas não quer dizer que seja parecido com o chinês, tá? Não é outra língua. O Japão se entende até, porque afinal é uma ilha, né? Mas os bascos são o mistério dos mistérios, porque ninguém entende por que os bascos têm essa coisa única, e tudo indica que o que os bascos são descendentes de celtas e que usam uma língua que não foi o gaélico, né? A língua celta da Irlanda é o gaélico, mas essa seria uma língua de uma outra tribo que desapareceu, portanto não tem mais remanescentes parentescos, né? A língua também é uma língua sinistra, porque ela não é eslava, não é germânica, não é latina. É uma língua também que é mais ou menos... Mas parece que tem um parentesco com alguma outra lá, como é o nome?
Finlandês, é isso, é. Que também é mais estranho ainda, né? Mais estranho. Porque é muito longe, né? É mais estranho ainda. Agora, o japonês não tem nenhuma língua parecida, e nem basco. São totalmente únicas. Tá? Você pega um livro em romeno, determinadas parágrafos são iguais a português, você acha que está lendo em português. Mas basco não. Basco você não tem nenhuma palavra que eles dizem. Na idade seguinte, até os 5 anos, não é conveniente dar nada para as crianças aprenderem, nem submetê-las a qualquer trabalho. Isso poderia impedir seu crescimento. Basta mantê-las em movimento para preservar seus corpos da preguiça e do peso. Isso do peso é uma contribuição do tradutor aqui. Nos outros dois textos de referência não tem esse negócio de peso. Não é que esteja errado, mas sabe-se Deus se ele não inventou isso. Tá? Põe um pontinho de interrogação nesse dúvida. Este movimento deve consistir apenas nas funções da vida e nas brincadeiras, tomando cuidado somente para que elas não sejam desonestas, nem penosas, nem destituídas de demais de ação. Olha, as outras duas são assim, tá? Eu anotei aqui as outras duas traduções. A do Cury, impróprias, penosas e desordenadas. E a inglesa vulgar, vulgar, cansativo e efeminante. São essas as traduções alternativas das outras duas traduções que nós temos à disposição. Cansativas e efeminantes? Efeminantes, tá? Então, o Cury diz que é impróprio, penoso e desordenado. E a tradução lá inglesa, que eu não sei quem traduziu agora, não é mais, é vulgar, cansativo e efeminante. São as três traduções alternativas para essas três aí, desonestas, penosas e destituídas de mais de ação. Destituídas de mais de ação parece com efeminante, né? Parece, né? Mas certamente há brincadeiras para meninos e para meninas. Nunca são as mesmas. Né? Os meninos gostam de brincadeiras grosseiras, tá? As meninas não gostam, é muito diferente. Quanto às conversas e às fábulas que podem convir a esta idade, elas caberão aos pedonomos, que é os pedagogos, né? Aqueles que irão organizar, assim, aqueles que irão organizar a vida das crianças. Ou serão destinados ao ensino das crianças. Todos esses primeiros esboços devem preparar para os futuros exercícios e a maior parte das brincadeiras devem ser apenas ensaios do que será preciso fazer quando chegar a hora. Na vida adulta. Então, as brincadeiras são antecipações da vida adulta. Então, são... Isso, se vocês pensarem bem, é mais ou menos como é hoje em dia, sempre assim. Qual é a natureza dos brinquedos das crianças? São antecipações de situações humanas, depois que elas viverão. As brincadeiras são maneiras delas... não é isso? Não, e mesmo qualquer brincadeira por exemplo, de esconde-esconde, de brincar de mãe, brincar de não sei o quê, né, como é que é? Essas coisas que as crianças fazem são todas brincadeiras que têm, no fundo, uma conotação de exercícios da vida humana, tal como será mais tarde. É isso? Em certos lugares, começa o erro de proibir as crianças do choro e os movimentos expansivos. Isso aqui é um alfinetado no Platão, em certo lugar é nas leis de Platão. Então, nesse diálogo platônico, as leis, que é o maior de todos os diálogos platônicos e o último diálogo de Platão, e é o único em que o interlocutor não é Sócrates, mas é o próprio, é um estrangeiro, e esse estrangeiro certamente é ele mesmo, Platão. Então, nesse diálogo, há lá uma conversa longa, um diálogo em que o Platão discutindo a cidade ideal, né, o modelo ideal de cidade, diz que não se deve deixar as crianças expressarem emocionalmente para que elas se disciplinem, né, para que a razão sempre esteja falando mais alto. Aristóteles não concorda, tá? Então, o que ele vai dizer agora é para fazer o contrário. Todos estes atos servem para seu desenvolvimento e fazem parte, por assim dizer, dos exercícios corporais. O ato de reter a respiração dá força ao seu trabalho,
Isso também ocorre no próprio esforço da criança para gritar. De gritar, chorar e espernear é bom para a formação física das crianças. Em compensação, uma coisa a que os pais... Pedonomos. O A e o E são sempre pronunciados assim, juntos, né? Aqui está mal escrito, mas, de modo geral, são colocados bem juntinhos um do outro. Não pronuncia como é, pedonomos. Pedonomos, ou professores, devem prestar muita atenção na orientação das crianças que lhes são confiáveis, e impedir muita conversa e familiaridade, sobretudo com os escravos. A educação doméstica durará até os 7 anos. Ela afastará dos ouvidos e dos olhos das crianças tudo o que fere o pudor. O legislador deve até mesmo ter revistado todas as conversas indecentes, assim como toda a impropriedade do gênero, pois da licença verbal a das ações não há muita distância, e se passa facilmente de uma a outra. É preciso tomar um cuidado especial para que as crianças não digam nem ouçam nada de parecido. Todo aquele que for surpreendido dizendo ou fazendo um ato proibido deve, se for de condição livre... Se não for escravo, né? Se não for escravo. Mas ainda não admitido nos banquetes públicos, ser excluído dessa honra e fustigado, e seja tratado, se estiver acima dessa idade, com a pior ignomínia, por ter se comportado com a impudência do escravo. Com a pior ignomínia significa ser rebaixado a não livre, de perder o status de cidadão. Então, Aristóteles aqui acha que gente que faz escandalização, escandaliza crianças, devia ser rigorosamente punido. Essa é a ideia que Aristóteles tem para não estragar a educação das crianças. Se proibimos as conversas indecentes, com mais forte razão, proibiremos as pinturas e as exibições do mesmo gênero. Os magistrados, portanto, não admitirão nem estátuas nem pinturas lúbricas, a não ser as de certas divindades, cujo culto a lei reserva aos homens adultos, a quem ela permite sacrifícios, tanto por eles quanto por suas mulheres e crianças. Você pode haver estátuas obscenas, havia muitas pinturas obscenas dentro do templo, que só era frequentado por homens que iam ao templo e lá faziam sacrifícios em seu nome e da sua família. As mulheres também estavam excluídas dessas visões lúbricas e obscenas, que, aliás, sabe, é preciso que vocês tomem um pouco de cuidado com Hollywood, porque Hollywood fica dando a impressão que os gregos e os romanos eram, assim, uma sociedade de atividade, quando era bem ao contrário. Quer dizer, Roma durou 1000 anos. Então, o fato de que no final de Roma houve lá meia dúzia de malucos lá que faziam lá uma festinha, né, não significa que Roma fosse um lugar voltado para um carnaval permanente. Até que Roma era uma sociedade de um moralismo terrível. Era uma sociedade de um profundo moralismo, com costumes conservadoríssimos. O sujeito que fosse vítima de adultério era visto com muita restrição, era assim, visto com muito desprezo. Não é, e a mesma coisa na Grécia. Essa ideia de que na Grécia vigorava assim, uma espécie de liberdade homossexual, isso é muito discutível. Quem fica com o positivismo dessa ideia são os movimentos gays que precisam de referências históricas putativas para legitimar a posição da normalidade, né, da normalidade da vida homossexual. Mas, na verdade, não era assim. Tanto é que Aristóteles tinha horror a isso. Essa coisa de pedofilia e tal, tinha horror a isso. Platão não tinha tanto. Também não se sabe bem se era ou não praticante. Mas essa ideia da pedofilia, né, da homossexualidade, era muito vista com muita ressalva, muita reserva. Tanto é que está aqui Aristóteles implicando com isso diretamente. Então, não ficar com uma visão ingênua que Hollywood propõe, de que a vida desse pessoal fosse assim uma vida de costumes dissolutos, porque não era não. Não era não, tá? Nós é que compramos essa ideia de vez em quando aí por Hollywood, mas não era bem assim não. É esse filme de Alexandre, né? Porque Hollywood fica fazendo a romantização de tudo, né? A gente nunca deve ir para o cinema quando quer estudar história. Esse último
Né? Quer dizer, essa que é a regra básica, né? Esse último filme do Alexandre é uma indecência. Não, você não deve ir para o cinema para estudar história. Quando você entra no cinema, você tem que partir da ideia de que aquilo lá é uma romantização e uma ficção do assunto e, portanto, não é a verdadeira história. Né? Então, por exemplo, no filme Amadeus, de Wolfgang, que conta a história de Mozart, né, conseguiram inventar a calúnia de que o tal do Salieri, que, afinal de contas, era o defeito de Salieri é ter sido contemporâneo de Mozart, porque é difícil jogar um time com Pelé, né? E o Salieri, você sai do filme convicto de que Salieri é o assassino de Mozart. Pô, mas isso é uma coisa que não tem absolutamente nenhum respaldo em nenhum documento histórico. No entanto, os diretores de cinema têm a tendência a procurar criar aí esquemas aí meio clichês, né? Como esse, por exemplo. O Salieri é uma pessoa boa, até. Tem duas referências dele, por exemplo, o Schubert. O Salieri foi professor de Schubert. Mas seja como for, não matou o Mozart, né? Quer dizer, o Mozart era aquele fanfarrão que aparece no filme também. Pois é. Dando risada, pelo contrário, era sério pra caramba. Feito uma hiena, né? Uma hiena. É. Então, essas coisas, se você quer estudar história, não vá ao cinema. Então, o cinema não é para ensinar história. Com algumas exceções, né? O resto do tempo, você tem no cinema uma falsificação arbitrária do negócio, você tem uma romantização da história. Por isso que eles dizem assim, baseado em, mas não dizem que é a mesma coisa. Então, baseado na vida de Alexandre, mas não dizem assim, a vida de Alexandre é essa. Porque eles não podem sustentar esse negócio. Não dá para sustentar isso. Só o Calota Joaquina que gosta. Calota Joaquina eu não vi, mas é mesmo? Ela era isso. Quer dizer, há fama, né? Ela tem essa fama, mas daí terem sido injustos com ela, não sei se foram também. A verdade é que o cinema não é lugar para a gente estudar história. Né? Essa é a ideia. Continuando. Também se deve proibir aos jovens os teatros, sobretudo a comédia, até que tenham atingido a idade de participar das refeições públicas e a boa educação os tenha colocado em condições de experimentar impunemente a bebedeira dos banquetes, sem contrariar a embriaguez ou os outros vícios que a acompanham. No outra tradução está assim, impunemente o vinho puro. Em vez de bebedeira tem assim, para experimentar impunemente o vinho puro. Então, o que se chama aqui de comédia é aquilo que no tempo de Aristóteles havia sido, se chamava de sátira. Porque a comédia, na verdade, a comédia grega, que é basicamente do Aristóteles, a comédia grega ela é uma forma artística de pouquíssima importância. A gente faz a menor diferença, as nuvens, as rãs, tudo isso não tem importância, são todas sátiras. Então, a comédia grega, ela era uma coisa que tinha muito mais importância como crítica de costumes da época, mas não tinha uma dimensão, isso não tinha uma dimensão como tem a tragédia. A tragédia é muito mais importante do que a comédia grega, não tem a menor comparação. E a comédia era basicamente, a sátira era basicamente licenciosa, quer dizer, era isso que você assiste na televisão, no programa lá do, né, como é que é, do Faça Humor, Não Faça Guerra, essas coisas, tá? Às vezes, esses programas cômicos são todos eles licenciosos e obscenos. Por isso que Aristóteles não quer que as crianças vejam isso. Tá? É isso que ele está propondo aqui. Passaremos rapidamente por essa matéria para voltar a ela uma outra vez e discutir se esse costume deve ser mantido e como. Essa promessa é uma das inúmeras promessas não cumpridas. Não se encontrou nunca no livro. Reparem que é tipicamente uma aula isso aqui falada. Né? Uma aula falada. Porque quando você vai escrever, você já não promete tão fácil assim, né? É isso? Pois é. É isso. Eu não vou ler a nota, porque a nota diz exatamente isso que você acabou de dizer. Ok. Basta por enquanto tê-lo mencionado. Teodoro, ator trágico, não errava ao não permitir que nenhum outro ator,
sua companhia, por mais raquítico que fosse, aparecesse em cena antes dele, porque os espectadores se impressionam e se deixam conquistar pelo começo. O mesmo ocorre no comércio da vida. São as primeiras impressões as que mais nos afetam. Deve-se, portanto, afastar dos jovens as más, especialmente as que levam ao atrevimento e à maldade. Atrevimento está traduzido numa outra tradução como depravação. Então, veja que coisa interessante, né? Não parece um estilo contemporâneo isso? Mas olha, tem aqui um ator chamado Teodoro, que a gente não sabe nem quem é, porque é um ator da história, que nunca, jamais deixa que qualquer ator apareça em cena antes dele, porque é sempre a primeira impressão a mais forte. Então, é como se alguém fizesse aqui um comentário sobre o Paulo Altran, entendeu? O Paulo Altran acha isso. Entendendo como isso é moderno, né? E como isso é coloquial, como isso é uma aula de fato, uma conversa com os alunos. Diz, olha, do mesmo modo que o Paulo Altran disse isso, né, a Fernanda Montenegro disse aquilo, é como você pega um testemunho popular da época para justificar uma afirmação, para sustentar uma determinada ideia que você acabou de apresentar. Muita coisa que a gente está vendo aqui, na década de 40 e 50, ainda se praticava. Os velhos ainda tinham esse conceito. Não, acho que sim. Acho que sim. Eu estou vendo na Mercedes dessa época aí. Tem a impressão que ainda há no mundo vários... Não podia ver uma revistinha, não podia ver nada, era tudo controladinho ali, direitinho. Mas o pai compra, né? Leva o filho para ele ser viciado. Entre os 5 e os 7 anos, as crianças serão simplesmente espectadoras dos exercícios que lhes devem ser ensinados mais tarde. Para não fazer exercício, tá? É para não fazer. Espectadores. Aos 7 anos, a educação divide-se em 2 grupos. Um até a puberdade, outro da puberdade até os 21 anos. Não há de se aprovar, segundo cremos, a partilha que fazem certas pessoas que dividem toda a vida de 7 em 7 anos. Essas pessoas são os pitagóricos, tá? Os pitagóricos. Mas vale seguir o ritmo da natureza. Ela apenas esboçou suas obras. A obra da educação, assim como a de todas as artes, deve unicamente completar o que falta ao ser das obras da natureza. Isso é uma afirmação extraordinária, porque isso é uma proposta pedagógica básica, né? Enquanto você tem, quer dizer, o sujeito que no mundo moderno, né, como está aqui o Robert Miller. Então, se vocês lerem o capítulo da educação aqui do Robert Miller, ele faz isso só, né? Porque ele é o gestor do programa de educação da Unesco, da ONU, portanto. Quer dizer, a educação que o Robert Miller quer fazer é uma educação para criar um homem novo. Depois eu conto aqui com vocês aqui uns pedaços incríveis. O que o Robert Miller acha é que a educação deve ser tirar a nossa natureza atual e colocar outra no lugar. E o que Aristóteles está dizendo é que o que a gente deve fazer é simplesmente complementar aquilo que a natureza já nos deu. Essa diferença dessas duas abordagens de educação faz toda a diferença do mundo. Então, se qualquer decisão sobre metodologia pedagógica e educacional começa com a escolha entre essas duas coisas. Entre o Aristóteles dizendo que a educação é apenas um processo de complementação da natureza e o Robert Miller dizendo que a educação tem que ser a criação de um homem novo, tem que revolucionar a humanidade. O Aristóteles acha que não é para fazer isso. Tá? Não é para fazer isso. Se você conhece o que Aristóteles pensa sobre isso, você tende a ter menos vontade de fazer uma coisa dessa. Fábio, continuamos, por favor. Caráter público e objeto de educação. Em suas diversas fases, a educação das crianças se revela um dos primeiros cuidados do legislador. Ninguém o contesta. A negligência da cidade sobre este ponto é infinitamente nociva. Em toda parte, a educação deve tomar como modelo a forma do governo. Cada Estado tem costumes que lhe são próprios, de que dependem sua conservação e até sua instituição. São os costumes democráticos que fazem a democracia e os costumes oligárquicos que fazem a oligarquia. Quanto mais os costumes são bons, mais o governo também o é.
Então, eu queria que vocês nunca deixassem de lembrar que ele está falando da polis grega. A polis grega é um conjunto de pequenas cidades com uma absoluta unidade cultural. As maiores cidades talvez tivessem 100 mil habitantes. É possível que Atenas foi a maior cidade, num momento maior de todos, tivesse tido assim, alguma coisa como 300 mil habitantes, mas sempre era muito pequeno. Então, o que é uma polis grega? É uma cidadezinha entre o mar e a encosta da montanha. Você faz a cidade encostando na montanha para cobrir a retaguarda, né, para não ser atacado por trás. E você fica ali, então, na encosta. Tanto é que você olha aquelas fotografias você tem aquelas casinhas que se fazem pela montanha, e tem ali 10, 5, 8, 12, 15 mil habitantes. Isso é a polis governada por um rei, né? Um rei. Quando os 99 reis se uniram contra a Troia, cada um veio de um lugarzinho desse, de 5, 10 mil habitantes. Então, isso é polis grega. A polis grega é uma cidade onde todo mundo tem a mesma cultura e que compartilham o mesmo imaginário. O imaginário coletivo é universal. E essa gente, então, vive num ambiente muito pequeno, sem anonimato. E nesse estado de coisas, a polis, né, e o Estado se confundem, mas aí não há aí o conflito hobbesiano de Hobbes entre a sociedade e o Leviatã, porque você tem uma interação tão extraordinária de valores que, na verdade, o que há apenas é um conjunto de formalizações dos valores coletivos. É isso que ele está dizendo. Então, o que ele quer dizer agora é que nós devemos produzir a educação de acordo com esses valores coletivos, que são completamente perceptíveis e claros na vida pequena e limitada de uma polis como aquela em que eles viviam ali. Não vale para o MEC esse critério. Tá? Então, o MEC não tem a menor ideia do que seja educação, é apenas uma entidade querendo produzir aí seus planos ideológicos, sei lá o que for. Não vale para um país como o Brasil. O que ele vai dizer agora só vale para a polis grega. E aí podemos continuar. Aliás, como todos os talentos e artes têm suas tentativas preliminares pelas quais é preciso ter passado e às quais é preciso ter se habituado para depois executar facilmente suas operações de obras, o mesmo deve acontecer com a virtude, cujo aprendizado se deve fazer. Tentativas preliminares são o quê? São exercícios, né? Tá? Mal traduzido, canhestramento, como está aqui, são exercícios. Né? Toda arte precisa de treino. Não é isso? Não? Como é que você aprende a pintar um quadro? Treinando. Como é que você aprende a fazer criar uma galinha? Treinando. E toda arte tem exercício. Né? Tudo isso tem que ser aprendido. Como não há senão um fim comum a todo o Estado, só deve haver uma mesma educação para todos os súditos. Ela deve ser feita não em particular como hoje, quando cada um cuida de seus filhos, que educa segundo sua fantasia e conforme lhe agrada. Ela deve ser feita em público. Só vale para a situação de Aristóteles numa polis extremamente pequena, com uma unidade cultural perfeita. Compreenderam? Que nos outros lugares todos é assim mesmo que tem que fazer. Começar no Brasil é melhor você dar para o seu filho educação do que deixar o MEC dizer o que faz. Agora, nós não estamos vivendo na polis grega minúscula, né, de absoluta unidade cultural. Tudo o que é comum deve ter exercícios comuns. É preciso, ademais, que todo cidadão se convença de que ninguém é de si mesmo, mas todos pertencem ao Estado. A cidade, né? Todos pertencem à cidade. Tá? Aí, nesse caso, a tradução Estado ajuda muito a mal compreender, né? Então, cada um pertence à cidade. De que cada um é parte e que, portanto, o governo de cada parte deve ser naturalmente ter... De que cada um é parte e que, portanto, o governo de cada parte deve naturalmente ter como modelo o governo dos outros. No próximo capítulo, Aristóteles vai nos provar que as cidades não podem ser grandes. Porque, se elas se tornarem grandes, nada disso que ele está dizendo vale mais. Tá? Então, vamos ver daqui a pouquinho isso. Nunca se poderia louvar o suficiente os lacedemônios pelos cuidados que tomam com as crianças e pelo caráter público que imprimem a sua educação. É um exemplo a imitar.
baseado no qual cada polis, cada cidade, deve fazer uma lei especial. Lacedemônia, lembram, né? Esparta, né? Não se deve deixar ignorar o que é educação, nem como ela se deve realizar. Nem todos estão de acordo sobre este assunto, isto é, sobre o que se deve ensinar à juventude para alcançar a virtude e a felicidade, nem sobre sua meta. Isto é, se é a formação da inteligência ou a dos costumes que se deve atentar em primeiro lugar. Então aí que está, né? Então aí você tem uma contraposição aí que ele está dizendo entre a vida ativa e a vida contemplativa. Então, o que é que são os costumes? A vida ativa, a modo de agir, né? E o que é que são o que é a vida reflexiva e a vida contemplativa. Então ela está perguntando o seguinte: será que ele diz assim, olha pessoal, já que a vida na polis é natural do ser humano e que a vida na polis deve buscar o bem de todos, então é natural que todos sejam educados do mesmo modo. Nunca esquecendo, está falando da polis grega de 5 mil habitantes. No entanto, nós devíamos fazer o quê? Educar as crianças para os costumes ou educar as crianças para a vida reflexiva? Qual dos dois é que é melhor? E abre aqui novamente um novo debate, né? Uma nova cogitação sobre o que fazer. Vamos ver como é que ele resolve isso. Neste ponto, a educação atual não deixa de causar alguns embaraços. Não se sabe se deve ensinar às crianças as coisas úteis da vida ou as que conduzem à virtude, ou as altas ciências que podem dispensar. Cada uma dessas opiniões tem seus partidários. Não há nem mesmo nada de certo a respeito da virtude, não sendo o mesmo gênero de virtude apreciado unanimemente. Também se diverge sobre o gênero de exercício a praticar. Não há dúvida de que entre as coisas úteis se deve começar aprendendo as necessárias, mas nem todas. Distinguem-se as profissões honestas das não liberais. Então, é que honestas e não liberais são as profissões liberais e as não liberais. O que é uma profissão liberal? A profissão liberal é aquela em que o profissional pode, se quiser, cobrar ou não. Então, durante toda a história da medicina, por exemplo, Aristóteles é médico, né, por hereditariedade, porque a profissão de médico era hereditária, então o pai dele era médico, do pai de Filipe II, Amintas II, rei da Macedônia. Então, o médico é aquele sujeito que não está atrelado a um sistema de honorários. Tanto é que honorário chama assim porque ele é um pagamento pela honra, né, uma espécie de consideração pela honra, e não porque seja um pagamento por um serviço prestado como um sapateiro faz. Então, o sapateiro não cobra honorários, mas o médico cobra honorários, um advogado cobra honorários. Essa é a ideia das profissões liberais, que elas são remuneradas de um modo inconstante e não sistemático. Não está ligado a nenhum sindicato, nenhum tipo de guilda ou de corporação de ofício, enfim, o que for. E enquanto que as profissões não liberais são as profissões dos empregados. Você então vai lá, passa 40 horas por semana para receber tanto por mês. Então essa é a diferença que há aqui entre esses dois tipos de profissões, que está o tempo todo em Aristóteles, né? Deve-se limitar a educação àquelas cujo exercício não é aviltante, e considerar vice toda arte e toda ciência que torna o corpo, a alma e a inteligência das pessoas livres capazes para o exercício e para a prática da virtude. Reparem que aqui ele está usando aquela divisão tripartite, tá? Que ele raramente usa, né? Não é isso? É preciso sempre lembrar que Aristóteles não tem uma curiosidade de investigação do metafísico. Quem faz isso é Platão, né? Então ele provavelmente, se tivesse sido por esse lado, teria chegado à mesma divisão tripartite dos orientais. Aqui, por exemplo, nesse caso, ele a sugere, né? Sugere, muito bem. São desse gênero todos os trabalhos mercenários e todos os ofícios que deformam o exterior e aviltam ou fatigam o intelecto. Não é fora de propósito conceder algum tempo a certas ciências, mas entregar-se a elas por inteiro e querer ser consumado nelas não deixa de ter seus inconvenientes e pode ser nocivo às graças da imaginação. O fim que nos propomos no que fazemos e no que ensinamos importa muito. Se é para nós mesmos, para nossos amigos,
ou para adquirirmos algum mérito, não há inconvenientes. Mas se for para os outros, torna-se mercenário e servil. O que se ensina atualmente é repetímulo, de natureza bastante rigorosa. O que ele está sempre querendo mostrar é a diferença que há entre a primeira e a segunda casta, a terceira e a quarta. E isso, embora nunca seja estabelecido assim com essa clareza com que eu estou explicando, porque ele não usa esse método de olhar, mas é o que ele faz o tempo todo. Quer dizer, o sujeito que passa a vida inteira só para ganhar dinheiro, o sujeito cuja existência inteira é voltada exclusivamente para o enriquecimento pessoal, vive uma vida aviltante, porque a vida voltada para isso é uma vida que não dá chance para a reflexão sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o que fazer. Então, quem é que pensa sempre no futuro? São as duas castas de cima que não têm uma preocupação material. Se vocês olharem para a estrutura das quatro castas, as duas de baixo, a quarta casta dos servos e a casta dos empresários, que é a terceira, têm uma coisa em comum. São as castas da matéria. Elas estão voltadas para a reprodução da matéria. As castas de cima são castas abstratas. A terceira que é o poder, que é uma coisa já abstrata, e a primeira que é a felicidade, ou a verdade, enfim, o que for, alguma coisa que não está nesse mundo. Então, o que o Aristóteles está aqui o tempo todo insistindo em dizer é que a educação que se deve fazer para as crianças, veja, há dentro da visão de Aristóteles um extraordinário método pedagógico. Então, o Aristóteles na Poética, que é um livro importantíssimo, embora esteja mutilado, né? Então Aristóteles diz o seguinte, que quando você analisa o teatro grego, sempre há 5 tipos de poderes. As personagens do teatro podem ter 5 poderes diferentes. Poderes esses decrescentes. O poder maior de todos é o poder que tem a personagem que representa Deus. Então, a personagem que representa Deus faz o que quiser. Ele é um absolutamente onipotente, pode fazer qualquer ato que ele faça, será visto pela audiência como sendo legítimo e factível. Né? Deus manda separar o mar vermelho, Deus manda transformar água em vinho, Deus faz o que bem entender. Então, o primeiro padrão de poder que existe dentro das personagens gregas é o de Deus. O segundo tipo de poder, que vem um pouquinho abaixo, é o poder de quem não é Deus, é humano, mas é profeta. É aquele sujeito que tem um acesso a Deus. Embora ele não seja Deus em pessoa, ele ouviu de Deus alguma coisa, e isso o torna absolutamente superior aos outros. Então, esse é o segundo tipo de poder, mas já é um poder humano. E por ser um poder humano, já é imperfeito. Por exemplo, será que é atravessar o mesmo mar vermelho? Será que não é o outro mar? Ele confundiu, trocou os dois mares e vai dar uma encrenca danada a isso? Você nunca sabe, né? O profeta está sempre sujeito ao erro. Mas o profeta, em princípio, ouviu de Deus alguma coisa que os outros não ouviram. O terceiro tipo de personagem, o terceiro tipo de poder, que Aristóteles está teorizando na Poética, que as personagens do teatro, elas se dividem pelo poder que elas têm. O terceiro tipo, que ele chama de imitativo alto, é o poder do ser humano comum, mas que tem uma habilidade excepcional. Por exemplo, o Bob Fischer no xadrez, o Muhammad Ali no boxe, o Carlos Lacerda na política. Não é isso? Quer dizer, o sujeito que, apesar de ser homem como os outros, em determinados aspectos é excepcional. Esse é o terceiro tipo de poder. Aí o quarto tipo de poder é o poder do homem comum, que ele chama de imitativo baixo. O imitativo baixo é o homem comum, que pode tanto quanto a média dos outros. E o quinto tipo de poder, que é o que ele chama de irônico, o herói irônico, é o sujeito que, por alguma razão, está abaixo do poder médio. Por exemplo, Sócrates, no episódio do seu julgamento e morte, está abaixo do poder médio dos outros seres humanos. Ele é ali um sujeito abaixo. Mas o Sócrates estava submetido a uma situação excepcional. Então, quem aqui, de modo geral, está abaixo? As crianças, os aleijados,
de alguma maneira doentes, o quê? Escravos. Os escravos, os perseguidos pela lei, mas sobretudo as crianças. O que caracteriza a vida infantil é uma sensação de absoluta impotência em relação ao mundo. Quer dizer, para uma criança, tudo que acontece com ela é mais ou menos o prólogo do Apocalipse. Então, a sensação que mais acompanha a infância é o terror da vida real. Então, pensando nisso, daí nasce, quando você compreende essas 5 possibilidades de poder das personagens teatrais, que está na poética da história, quando você olha para isso, você compreende o seguinte, né? Que o que se chama de educação, basicamente é você contar para alguém que está abaixo, que é a criança, como é que agem em determinada situação os 4 que estão acima. Entendeu? Então, uma criança tende a aprender como é que uma pessoa normal se porta, como é que uma pessoa inteligentíssima resolve aquilo, como é que um profeta faria, como Deus faria. Então, o que é educação? A educação é simplesmente você entender os graus mais altos do que aquele em que você está. É isso que é a educação. É você, embora não possa jogar a pessoa lá para cima, ela pelo menos passa a compreender conscientemente o significado daquele nível mais alto que ela de fato não compreende. Isso é essencialmente o processo de educação. Está na poética de Aristóteles. E é o que está aqui também, dentro dessa visão que está aqui, é a mesma coisa, é a mesma ideia que Aristóteles está aqui nos contando. Tá? Então, quando é isso, nós estamos papel da música. Não é isso, né? Quer dizer, o que Aristóteles está dizendo é que, ao terminar esse pequeno pedacinho, né? É que a educação só faz sentido quando é para ensinar os melhores modelos. Então, toda a implicância que ele tem com o mundo econômico, entendo que não é uma implicância real, porque ele sempre acabará admitindo que ele vai em seguida dizer isso de novo, que o mundo econômico faz parte da polis, não há como dispensar. O que você não deve achar é que ele é o modelo existencial. Eu falei para vocês aqui da outra vez, não é para botar a burguesia no poder. Quer dizer, a ideia de que a vida é voltada para o enriquecimento, etc., não é o melhor modo de organizar a sociedade humana. Então, o que o Aristóteles está dizendo é que não se deve permitir que a educação da polis seja a repetição dos valores das castas baixas, embora ele não fale em casta nunca, porque isso não é uma linguagem aristotélica. É isso? Continuamos, Fábio? Por favor, vamos lá. Papel da música. Há mais ou menos 4 coisas que de ordinário se ensinam às crianças. Primeiro, as letras. Segundo, a ginástica. Terceiro, a música. Alguns acrescentam no quarto a pintura, a escrita e a pintura para as diversas circunstâncias da vida. A ginástica por servir para educar a coragem. Nas outras traduções não está pintura, está desenho. Não sei se é muita diferença aqui, mas saibam apenas, registrem que lá nas outras duas está desenho e não pintura. Quanto à música, sua utilidade não é igualmente reconhecida. Muitos hoje a aprendem apenas por prazer, mas os antigos fizeram dela, desde os primeiros tempos, uma parte da educação, pois a natureza, como já dissemos várias vezes, não procura apenas dar exatidão às ações, mas também a dignidade ao repouso. A música é o princípio de todos os encantos da vida. E essa frase aqui, vocês marquem aí, por favor, porque, como parecia um pouco estranho, eu olhei 4 versões diferentes. Então, o que parece que houve aqui foi um erro de tradução. O que ele diz é que o repouso que é o princípio de todas as coisas. Tá? As ações, mas também dignidade ao repouso, vírgula, que é o princípio de todos os encantos da vida. Não é a música que é o princípio de todos os encantos, mas é o repouso que é. Por que ele acha que o repouso é assim? Não é pela mesma razão pela qual o Domênico de Masi acha. O Domênico de Masi é o arauto da vagabundagem, apologista da vagabundagem. Por isso que só no Brasil que ele tem sucesso. O Domênico de Masi só tem convite para falar no Brasil. Então aqui deu certo enormemente, né?
Tá? E só que em Curitiba já veio umas 4, 5 vezes que eu me lembro. Tá? Então, ele acha que o repouso é a origem de todos os, digamos, a parte boa da vida, porque é no repouso que você consegue elevar o padrão de consciência. Porque se você está o tempo todo preocupado em ganhar dinheiro, que é o que fazem as castas mais baixas, o escravo é como o boi. Ele trabalha, não sabe nem o que está fazendo, está apenas sendo mandado fazer. E o artesão, quer dizer, o artesão não só artesão, mas como mercenário aqui, ele chama de mercenário todos aqueles que trabalham a soldo dos outros, que são os empregados, né? Que é a profissão mais comum no mundo, né? A situação mais comum. E esse pessoal está tão preocupado em ganhar dinheiro, está tão obcecado para aquela ideia que não pensa em nenhum minuto sobre o que é a vida, sobre o que é a felicidade, etc. Então é por isso que ele acha que o repouso é o princípio de todos os encantos da vida é o repouso. Mas não é a música, tá? Aqui está errado mesmo, tá? Errado mesmo, pode corrigir. Se o repouso e o trabalho são ambos indispensáveis, o repouso é pelo menos preferível. E é uma questão importante saber em que se deve empregar o lazer. Certamente não no jogo, senão o jogo seria o nosso fim último. Se possível, é melhor descartar o jogo entre as ocupações. Quem trabalha precisa de descanso. O jogo não foi imaginado senão para isso. O trabalho é acompanhado de fadiga e de esforços. É preciso entremeá-lo convenientemente de recreações como um remédio. O descanso é, ao mesmo tempo, o movimento da alma e o repouso, pelo prazer que acompanha. A sensação do trabalho é ela própria um prazer e faz parte da felicidade da vida. Felicidade esta que não se pode apreciar em meio às ocupações e só é bem sentida nos momentos de lazer. Não nos entregamos ao trabalho, senão com vistas a algum fim. A felicidade é um desses fins. E essa felicidade não somente não contém nenhum desgosto, como também se apresenta ao espírito de todos acompanhada de prazer. Todavia, este prazer não é o mesmo para todos. Cada um o ajusta à sua maneira de ser e a seus hábitos. O homem de bem o coloca nas coisas honestas. Deve-se aprender, portanto, mesmo que seja para si mesmo, a passar honesta e agradavelmente os momentos de lazer que se tiver na vida, e também saber ocupar-se para a utilidade dos outros. É por isso que nossos pais fizeram com que a música entrasse na educação. Não que ela seja necessária, ela não é. Não que ela tenha tanta importância quanto a escrita, que serve para o comércio, para a administração doméstica, para as ciências e para a maioria das funções civis. Ou quanto a pintura, que permite julgar melhor a obra dos artistas. Ou quanto a ginástica, que ajuda a saúde e o desenvolvimento das forças. A música não faz nada disso, mas ela serve pelo menos para passar agradavelmente o lazer. É por isso que ela foi posta na moda. Ela pareceu a seus inventores a diversão mais conveniente às pessoas livres. Por isso Homero, após ter descrito uma refeição suculenta e nomeado vários dos que concorriam para a alegria da festa, acrescenta: convidemos para o banquete um cantor harmonioso. Isso é Odisseia, verso 335. Verso 3 ou 5 da Odisseia é quando o Ulisses acabou de sair da ilha, né, onde ele está ficado lá 8 anos lá, né, meio que prisioneiro daquela ninfa, e ele então acaba lá num país perto de Ítaca, onde ele é nesse episódio que ele então emociona esse cantor que é chamado, conta todos os episódios da Guerra de Troia, ele então se emociona e o rei então desconfia que ele sabia mais do que estava contando e obriga-o a denunciar-se como Ulisses. Esse pedacinho aqui é excepcionalmente interessante. Então, durante toda a Odisseia, quando eles estão precisando fazer verdadeiramente o Brasil, chamam um cantor, um Aedo, né? Um cantor que lá na Odisseia chama-se Aedo. Ressuscitar Aristóteles hoje, deixar a informação acertada. Uma TV de plasma, 42 polegadas, ele ia falar assim, aqui no Brasil, né? Sem ele saber, ele ia falar, pô, esse povo me levou a sério demais, né? Eu tenho que mudar aquelas aulas. Ligar o canal de televisão, deixar o dia inteiro
inteiro assistindo. É verdade. Mas tem uma vantagem, né? Um clipe desse, por pior que seja, só dura 3 minutos e meio. Né? E vem essa grande vantagem. Né? Muito bem. Em outro trecho, Ulisses não encontra espetáculo mais encantador do que ver todo o mundo alegre, nem tempero mais delicioso para os convívios do que ouvir a casa cheia de cantos de alegria. É, portanto, evidente que a música é uma excelente parte da educação, que deve ser ensinada às crianças, se não como necessária ou útil para ganhar a vida, pelo menos como liberal e honesto. É a música a única no gênero dos talentos agradáveis, e se houver várias outras espécies, quais são elas? É o que diremos mais adiante. E certamente essa nota existe que ele não diz, mas isso é normal, tá? Baste-nos agora ter apoiado a autoridade dos antigos no plano da educação, a que nos propomos, especialmente quanto à música. Deve-se também fazer com que as crianças aprendam algum talento útil, tal como a arte de ler e escrever, não apenas pelo proveito que se pode tirar disso, mas também como um meio de chegar a todas as ciências. O mesmo ocorre com a pintura. Devemos ensiná-la a elas, quer para evitar os erros em seus trabalhos desse gênero, quer para que não sejam enganadas na compra e venda das obras dos outros, quer, enfim, para formar o gosto pela teoria das formas e belos princípios. Procurar em toda parte apenas o lucro é uma maneira de pensar que de modo algum convém as pessoas livres e bem nascidas. Entenderam isso? Quer dizer, a natureza humana não é feita para você apenas colecionar coisas a vida inteira. Então, é preciso respeitar a natureza humana se você quer que haja realização ontológica. Então, o desprezo que ele tem com a terceira e a quarta casta não é um desprezo com elas em si próprias, mas pelo fato de que elas não servem como modelo. Ele está falando aqui no melhor modelo de hipótese, não esquecer que esse livro aqui é um livro moral. É um livro em que ele pretende que se inspirem os políticos, os legisladores, para produzir as melhores constituições, e não as piores. Então, a terceira e a quarta casta não são modelo existencial humano a ser copiado. É isso que ele está o tempo todo insistindo em nos dizer. Continuamos. Pois não. Será que a reação da Aristóteles daquela pessoa, a gente sempre encontra essa pessoa, né? Ai, meu Deus, eu vou me aposentar. Ai, eu estou com medo da aposentadoria, eu não sei o que fazer em casa, eu estou doente quando eu estou em casa. Isso é o anti-Spoldaios, né? Porque o Spoldaios está na Ética Nicômacos, que um livro que talvez um dia a gente leia junto, que é extraordinariamente importante, né? No final, o ser humano devia todo tender para o Spoldaios. O que é o Spoldaios? O sujeito que é capaz de ter bios teoréticos. Bios teoréticos é a vida contemplativa. Então, na verdade, o que essas pessoas que dizem isso fazem é chegarem à conclusão da pequenez em que se enfiaram. Né? O sujeito cavou uma vida inteira um buraco, depois, quando chega no final da vida, o buraco está muito fundo mesmo, pô. Como é que você faz para sair dele? Então, a vida dessas pessoas aí transforma-se numa tortura para as mulheres, que ficam em casa enchendo o saco, de pijama, amolando a mulher. Né? Não é isso? Porque o sujeito só sabe ir lá para o Banco do Brasil, lá, entendeu? Não tem outra coisa na vida para fazer. Então, o que é? Isso é consequência do quê? De você ter passado uma vida escravizando-se em assuntos não humanos, em assuntos animalescos, que é simplesmente a busca da quantidade. É isso que ele está dizendo, entendeu? Então, eu queria que vocês compreendessem o ponto de vista de Aristóteles, para que não pareça que ele é anti-empresarial, não é anti-econômico, não é. Só que ele está falando aqui dos melhores modelos a serem baseados, em se basear para a produção de uma polis, e não estão entre os frequentadores da revista Exame. Né? Quer dizer, não é como é que é o Bill Gates, que é o melhor modelo de existência humana. Não é o sujeito cuja existência é baseada num feito econômico. Os feitos econômicos são quase nada, porque eles são próximos lá abaixo do cérebro. Então, eles têm uma importância relativa muito menor. Então, a ideia de criar uma sociedade baseada em valores burgueses
É um negócio que no mundo, lugar nenhum foi feito. Pô, nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos não é assim. Você não tem uma sociedade burguesa. No fundo, você ainda tem uma sociedade militarista, pelo menos, né, por um certo ponto de vista. Mas a imaginar assim, que a General Motors é que manda nos Estados Unidos, não é engano. Ela pode querer fazer isso, mas não conseguiu ainda. Imaginar que a Rockefeller é que manda, a Rockefeller pode querer mandar, mas ele de fato não manda ainda. Então, você, em nenhum lugar do mundo, você produziu uma sociedade burguesa. Nesse sentido, não há a menor possibilidade dos marxistas terem razão, porque, no fundo, a burguesia nunca manda. E se mandasse, seria um enorme de um desastre. Porque a burguesia iria estabelecer uma sociedade voltada. Seria o pior de todas as situações de neoliberalismo que você possa imaginar. Quer dizer, aquela ideia de que o sujeito que completou uma certa idade não produz mais, tem mais que ser atirado da escada abaixo. A sua avó tem que empurrar a escada abaixo quando chega numa certa idade. Ela não é isso? Quer dizer, veja, a gente pode ter criado esse espírito, mas ainda não tomou conta do país. Quando você, por exemplo, discute eutanásia, por que tem uma menina aí que tem mais de 1 ano já e que não tem cérebro? É a anencefalo. Bom, quando ela nasceu, todo mundo queria que fosse morta. Bom, em primeiro lugar, em nome do que é que nós nos arrogamos o direito de decretar que essa menina vai ser morta, se nós não sabemos qual é o plano de Deus para ela? E como nós não somos inventores daquela vida, não temos direito nenhum de estabelecer que somos nós que vamos dizer que aquela vida não pode existir. Mas qual é o critério, no fundo, que está aí sendo usado, no fundo, para você defender a eutanásia em geral? Por exemplo, a eutanásia de um anencefalo. É mais ou menos o seguinte: o sujeito nasceu sem cérebro, não vai poder ter cartão de crédito, não vai poder ter telefone celular, então qual é o sentido da vida? Então mata de uma vez. Utilitarista, né? Seria um sentido utilitarista? Sentido? Seria um sentido utilitarista. Pois é, mas você não sabe nada disso, porque não foi você que inventou aquela criatura, você não é Deus, você não pode julgar. Quer dizer, em nome do que é que você se acha no direito de estabelecer que essa menina teria tido 1 ano a menos de vida? Só porque você acha feio não ter cérebro? O sujeito que declara isso não tem, e ninguém fez eutanásia com isso, entendeu? O outro tem nego que representa a República e não tem cérebro. O pior é que quem estava à frente disso é um professor de direito constitucional, constitucionalista e pessoal ligado a direitos humanos. Então é uma barbaridade extraordinária que parte do que, no fundo, qual é o conceito que é subjacente a essa conversa? É um conceito do tipo assim: olha, a perspectiva econômica dessa pessoa é nenhuma. Então, você pode ter criado no mundo uma espécie de domínio da psicologia burguesa, tanto é que é isso que nos Vedas se chama de Kali Yuga, que é quando a humanidade começa a funcionar a partir dos valores mais baixos, né? O valor da terceira e da quarta casa. Mas ainda não há a implantação de um Estado burguês no sentido próprio da palavra, por mais que os marxistas insistam que é assim, nunca é assim. Quer dizer, a história de que a burguesia comanda o Estado, isso é a maior mentira que já contaram para você em toda a sua vida. Eles mesmos lá não acreditam nisso. Os próprios marxistas não acreditam nisso, mas eles usam isso como uma espécie de argumento político. Então, aqui é a mesma coisa. Então, o Aristóteles está o tempo todo nos dizendo que não é para você dar o poder para a burguesia, porque a burguesia está muito embaixo na sequência de castas. E ela, então, portanto, não tem a visibilidade superior necessária para poder produzir toda a compressão da sociedade. Se você está mais embaixo, você não enxerga o que tem do lado para cima. Então, quem governa o mundo é a casta guerreira, sempre assim, e dirigida e orientada pela casta bramânica. Pois é assim que faz, não tem outro jeito. Botar o governo do Estado na mão da burguesia é uma bobagem, não tem cabimento nenhum. O raciocínio desse pessoal, desse constitucionalista, jurista, é o mesmo raciocínio do Aristóteles. Por exemplo, na revista Veja, um médico lá fez
uma referência a essa menina como sendo uma espécie de computador sem CPU. Quer dizer, é que, em benefício do Aristóteles, pode dizer que ele percebeu os ensinamentos do Cristo. Mas os atuais é isso, né? É, isso mesmo. Mas a lógica dele nesse ponto, é uma lógica aristotélica. É isso mesmo. Tá? Bom, mas é assim, é uma lógica, digamos, proto-aristotélica, porque o Aristóteles está falando de um outro mundo com condições de vida concreta e material muito diferentes de hoje, né? Então, o que acontece é que o Aristóteles não tem culpa de não ser cristão. Não é isso, né? Mas uma pessoa no mundo moderno propor uma coisa dessa é ter, de fato, incorporado os valores da Casta Oeste. Porque se todo o valor da vida é um valor econômico, então qual é o sentido de uma vida que não é uma vida economicamente abundante? Mas algumas páginas atrás eu estava dizendo que esses pensos podem ser expostos. Mas ele está fazendo isso 25 séculos, né, atrás, quando você tinha uma vida econômica muito diferente da nossa aqui. Você tinha, então, uma exiguidade muito maior de bens. A vida era muito mais dura. E ele não é cristão. Aristóteles existiu 4 séculos antes do cristianismo. Ele não defende a eutanásia como por alguma razão. Ele defende contingencialmente. Mas não porque ele não veja sentido na vida da criança. Compreenderam? Mas não é eugenista, né? Assim que o cristianismo destruiu. Né? Que há uma eugenia com toda certeza. Mas isso foi destruído completamente pelo cristianismo no mundo moderno. Então é só tomar cuidado, porque quando o pessoal que acha que o anencefalo não pode existir, ele não está dizendo que esse anencefalo não pode existir porque não há meios de criá-lo. Porque meios há. Está dizendo que não vê sentido numa vida assim. Ora, esse argumento o Aristóteles jamais teria usado. O Aristóteles está usando argumentos pragmáticos de sustento da polis, mas não está entrando no mérito dos valores da vida de quem tanto é que ele está falando de aleijados em geral, que não poderão contribuir com a polis como os outros estão. Não é esse o argumento de quem defende a eutanásia no mundo moderno. E quem defende a eutanásia no mundo moderno é um sujeito que só vê a realidade individual como sendo uma imposição do sacrifício no lugar do prazer. Não é isso? Não é essa a base da ideia da eutanásia atual? Você vai ter sacrifício, vai ter prazer, então não pode viver. Na realidade, só uma visão cristã nos torna intensos a essa visão cristã. Fora da visão cristã... Não tem. É por isso mesmo. Que o cristianismo veio para isso. Uma coisa que me surpreendeu aqui, Bonito, é que ali na página 78 ele faz um elogio ao modelo educacional de Esparta. Eu sei que Platão tinha admiração pelo modelo educacional de Esparta, e ele vivia ainda fortemente sob a influência da derrota de Atenas. E ele era tenente. Mas o Aristóteles já estava mais afastado disso. Não era tenente. Eu me surpreendi. Ele oscila, né? Ele oscila. Um pouquinho antes assim, olha, o que adianta você criar um Estado belicista para depois perder as suas possessões, como de fato houve. Então, o que ele está elogiando umas páginas anteriores é o fato de que Esparta é um modelo político de educação. Então, o que ele acha que está certo lá não é o tipo de educação que é feito, mas o fato de que em Esparta, diferentemente de Atenas, a polis toda ela concorda com uma determinada política educacional. É isso que ele elogia, e não a educação em si. Né? Não o conteúdo. O conteúdo ele está completamente contra e o criticou assiduamente um pouco atrás. Mas o grande aluno dele, que foi o Alexandre, foi um sujeito extremamente belicista, conquistou o mundo inteiro e não administrou. Mas o Alexandre não é um legislador, o Alexandre é um guerreiro, no sentido imperial da palavra. Né? Então, o Alexandre não é alguém que ele está querendo, nesse momento aqui, ensinar, porque o Alexandre, talvez ele tivesse essa expectativa, mas o Alexandre morreu muito rápido. Né?
Então, o Alexandre não teve tempo de ter a maturidade para dizer assim, bom, agora que eu tenho todo esse território aqui, eu vou agora implementar a melhor Constituição. Então, o Alexandre teve um ímpeto de conquistador, e esse ímpeto de conquistador tomou toda a existência de Alexandre, tanto é que eles romperam, né? Você sabe, né? Que eles romperam. Então, o Alexandre não teve tempo de amadurecer. Ele morreu muito, muito, muito rápido, antes de ter a possibilidade de consolidar qualquer coisa que fosse. Ele foi apenas um conquistador. Daria para empregar aquela expressão do Olavo de Carvalho com um acordo pedagógico? Não se sabe, porque o Alexandre... O Alexandre aplicou muito do que ele ensinou até um certo período da vida. Depois, bebedeira, fé, acabou com ele. Porque o Alexandre parou de conquistar o tempo todo. Ele passou a vida inteira conquistando. O Alexandre não estava preocupado com as questões de fundo. Estava preocupado apenas em crescer o limite do império. Então, ele não tinha um processo de trazendo atrás dele a organização. Então, isso não se faz assim de um modo de um dia para o outro. Até quando contam para o Otávio Augusto o que o Alexandre fez e não administrou o império, ele ficou abismado. O cara conquista tudo isso e não tem administração. Não deu tempo, morreu. Não deu tempo, morreu muito jovem, rapidamente. Então, o Alexandre foi uma espécie de relâmpago que botou fogo na floresta, mas ele não conseguiu iluminar como ilumina, né, o sol. Ele fez foi contundente e caótico. Essa é a diferença do que ele está dizendo aqui. Ele está querendo propor os modelos de constituição, os modelos de vida coletiva, que o Alexandre não se preocupou em fazer, porque estava para conquistar o mundo. Pois não. O capítulo tem como da eugenia e da educação. O que é eugenia? Eugenia é a ideia de que se deve garantir apenas a sobrevivência dos melhores nascidos. Então, eugenia é todo o processo que pressupõe uma censura ao que nasce. Né? Em termos assim, digamos... verdadeiro. É o quê? Do verdadeiro? Não, é do belo. Eu é belo, né? Então, assim, a eugenia é o que o Aristóteles propõe quando tem uma criança aleijada, manda expor. Eugenia é o que propunham os nazistas quando diziam que era para esterilizar os judeus para não nascer mais judeu, né? Ou ciganos, enfim, quem quer que fosse. Eugenia é a tentativa que alguém faz de controlar a qualidade dos seres humanos. E quando você vai analisar lá o Milagre do Mundo Novo de Aldous Huxley, eles lá produziram um sistema perfeitamente eugênico, que é o sistema de reprodução artificial, em que as 5 castas que ali existem são programadas para serem todas iguais, né? Tem os gêmeos Bokanovsky. Então você produz pessoas idênticas dentro de parâmetros perfeitos. Por trás dessa ideia de clonagem, há, no fundo, um conceito de eugenia. E, no fundo, se você for pensar bem, todos os movimentos eugênicos modernos, todos eles têm origem no evolucionismo darwinista. Porque haveria alguma coisa mais justificadora da eugenia do que a ideia de que apenas os mais aptos é que devem sobreviver? A ideia do processo evolutivo é, no fundo, uma ideia eugênica. O darwinismo. Para isso, né? Aquilo que a natureza não faz, você não deveria contrapor a natureza. Deixa que a natureza mate os menos hábeis. E isso é, de acordo com o evolucionismo, a regra pela qual o mundo progride. Então, todos os evolucionismos, todas as eugenias modernas, todas elas têm origem numa ideia de consertar, de ajudar a fazer, apoiar a natureza, porque a natureza seria eugênica naturalmente. Essa é a ideia central do evolucionismo darwinista, de que a natureza é eugênica. Então, ela vai mudando as condições ambientais, de modo que apenas aqueles adaptados a elas é que sobrevivem. Só o homem que não deve ser uma exceção, né? Porque a natureza Pois é, mas... O homem é uma exceção.
Bom, mas se o homem é uma exceção, então... Só aquele pássaro, não tem pássaro venenoso, é lá na Austrália, lá é uma... Não, o primeiro argumento de que contrário à teoria da evolução, quem inventou foi o Luiz Gonzaga de Carvalho. Diz assim, olha, se isso fosse verdade, o Brasil não existia mais há muito tempo. O fato de que o Brasil existe é a principal prova de que não tem nenhum evolucionismo no mundo. Porque no critério de que só os mais adequados sobrevivem, haveria alguma coisa mais inadequada que o Brasil? Não tem. Então, na prática, por exemplo, tem um filósofo australiano chamado David Stove, que é o Olavo da Austrália, já falecido, diferentemente do nosso. Ele cometeu homicídio para nós. É verdade, mas numa circunstância emocional muito difícil. E o David Stove tem entre os diversos livros que tem um interessantíssimo, em que ele diz assim, olha, vamos examinar esta hipótese evolucionista de que há uma luta pela sobrevivência entre os indivíduos. Muito bem. Então, como é que se explica o fato de que as mães protegem os filhotes? Aí o Richard Dawkins apareceu com a ideia de que as mães protegem os filhotes, porque, como os filhotes têm metade da carga genética das mães, então os genes da mãe e os genes do filhote têm aí alguma simpatia mútua, uma sintonia maior, né? Mas espera aí, mas se tem uma sintonia maior, como é que, então, eles podem conviver com a ideia de competição? Não é isso? Tá? E aí, então, você não sai mais disso. Por exemplo, uma bactéria é uma cópia exata de uma outra bactéria. Ora, as bactérias, portanto, são todas idênticas, a não ser aquelas que têm um mutado no caminho. A maioria são idênticas. Ora, se elas são idênticas, então como é que elas podem lutar pelo mesmo espaço vital se, na verdade, o gene são todos solidários entre si, porque são os mesmos genes? Então, na verdade, você não consegue explicar o mundo por esse critério evolucionista. Essa aqui é a verdade. O critério evolucionista é muito pobre, muito duvidoso e é indiscutível, porque toda vez que você tenta explicar e debater as próprias pressuposições evolucionistas, você é automaticamente indado de criacionista. Quer dizer, pela primeira vez na história, uma determinada facção científica nega-se a discutir os próprios pressupostos e desclassifica toda e qualquer inquisição sobre eles como sendo um preconceito religioso. Porque o problema não é apor o criacionismo à evolução. Quem inventou isso são eles. Porque, como eles não querem debater os próprios pressupostos, então eles criaram uma contraposição da qual que eles ridicularizam, né, que é a contraposição religiosa, para não ter que explicar fatos tão óbvios como esse. Como é possível que esses troços expliquem o mundo, né? Não explica. Paramos um pouquinho, pessoal, para a gente não cansar demais. Voltamos daqui a 10 minutos. Então vamos lá. Física quântica explicado e o nada linear. Patamares. Patamares.